Mais uma vez, boa noite, igreja. A graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus. Amém? Bênção estarmos aqui, né? Irmãos, eu pensando na palavra dessa noite, e é ser igreja, a igreja e o seu propósito, está ali, ó, na área de trabalho. Isso aí embaixo, isso. De repente vai ter que abrir com PowerPoint. O ser igreja, né? A minha avó é uma senhora, ela é de 33, nós estamos em 2022, esse ano, se Deus permitir, ela, dia 20 de março, ela faz 89 anos. Dona Valtrucci. Minha avó é muito querida para mim, por ser minha avó e também por ter me conduzido a Jesus Cristo. Ela me levou à igreja quando era criança, né? E a gente sempre tenta dar um presente para minha avó, só que a minha avó tem quase tudo, Aí um dia a gente comprou uma bolsa para ela, lá uma bolsa pequena assim, e quando chegou na casa dela, falou: o que é isso? Aí minha esposa teve que explicar o que era o presente. Não, uma bolsa que serve para isso, serve para aquilo, né? E a gente tem essa discussão sempre em casa, é muito comum, né? A gente guarda uma coisa e a esposa fala: para que é isso? Por que você está guardando isso? Não, um dia pode me servir. A esposa fala assim: fica guardando bagulho para juntar poeira? E vice-versa, né, irmãos? Tem uma expressão aí que os adolescentes, os jovens usam, quem nunca, né? Quem nunca teve essa discussão em casa? Por que você está guardando isso, rapaz? Não, mas uma hora eu posso usar, vai que uma hora eu preciso, né? E tem aquela acumulação. Então, irmãos, nesse sentido, quando nós vemos a igreja, a gente se pergunta: qual é a razão da igreja? Por que a igreja? Por quê? A gente olha e vê esse ajuntamento, isso. Meu amor, traz eles aqui para frente, aproveita que tem 4 crianças hoje, a gente ora por eles, né? Ora por você, tá bom? Para que vocês tenham lá um momento com as crianças abençoado. Igreja, vamos ficar de pé e vamos impor a mão sobre as nossas crianças. E vamos orar até para que as crianças aqui na igreja se multipliquem, né? Podem vir à frente, meninos. Deve ter aprendido com o pai. Vem as meninas enquanto... Isso. Vamos lá, isso. Daqui a pouco ele chega aqui. Vamos impor as nossas mãos sobre as nossas crianças. Pai, obrigado, Senhor Deus, por essas crianças aqui presentes, ó Pai amado. Muitos dizem que eles são o futuro da igreja, mas eles não são o futuro, eles são a igreja, ó Pai amado. E eles vão ser ministrados, ó Pai amado, com a Tua palavra pela Tua serva Michela. Abençoe ela nessa ministração e que Teu Santo Espírito possa abençoar essas crianças através da Tua palavra e através da instrumentabilidade da Michela, ó Pai. No nome de Jesus, amém. Podem ir, crianças, que Deus abençoe. Então, irmãos, quando nós nos voltamos para a igreja, junto com a família, é uma das instituições mais importantes do mundo. Igreja e família, colados. Qual é a mais importante? No final fica a igreja. Mas aqui no mundo a família também tem uma grande importância, né? Mas qual o propósito? A gente vê que Deus tem bons planos para tudo, inclusive para as famílias. Qual o plano de Deus para uma família? Deus tem bons planos no surgimento de uma família. Gênesis capítulo 2, versículo 24, fala que deixará, pois, o homem, seu pai e sua mãe, apegar-se a uma mulher, e ambos se tornarão uma só carne. Então está aí o começo da família. Homem e mulher deixando pai e mãe, amadurecendo. Depois eles se apegam a alguém do sexo oposto, ou seja, tem uma amizade com alguém do sexo oposto. E depois, quando eles decidem ficar com aquela pessoa a ponto de nunca mais se separarem, aí sim eles vão para um relacionamento mais profundo. Aí sim eles se tornam uma só carne. E hoje em dia, irmãos,
99% dos problemas das famílias é porque elas não cumprem esse início da família. Eles atrapalham as coisas, eles não têm maturidade, eles não deixaram pai e mãe. Aí eles se tornam uma só carne antes de se apegar, antes de se conhecer. Uma loucura. É o que o inimigo fez, a bagunça que o inimigo fez, né? Mas hoje nós vamos falar mais sobre a igreja. Obrigado, meu amigo. Eu citei aqui, eu botei aqui, de repente foi até professor do pastor Marcelo no Seminário do Sul, pastor Falcão Sobrinho. Ele compilou a sua apostila de aconselhamento cristão e escreveu um livro, Aconselhamento Cristão em Tempos de Crise. Nesse livro, ele fala que quando um homem e uma mulher obedecem ao mandato de Deus, obedecem às ordens de Deus, os princípios que Deus nos deu, e se relacionam num casamento, tudo que nós fazemos é culto, né? Nós oferecemos o nosso corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. O culto não é só esse momento aqui. O culto é o Espírito Santo no nosso interior, e onde nós vamos, nós estamos cultuando, né? No nosso trabalho, nos nossos relacionamentos. Ou seja, Falcão Sobrinho, no seu livro, ele fala o seguinte: quando um homem e uma mulher, eles têm uma relação íntima, eles estão ali num culto, os dois juntos, se tornando uma só carne, é algo tão maravilhoso, tão divino, que Deus pode dar o privilégio para eles de serem coparticipantes da criação de um ser. E é um dos momentos na vida de um homem e de uma mulher que eles ficam mais perto de Deus. Por isso que o inimigo ele quer tanto atacar essa funcionalidade da família, esse projeto de Deus para a família. Por isso que o inimigo ele quer tanto bagunçar tudo, porque ele sabe que mexendo nisso, ele está mexendo em algo precioso para Deus. Mas saindo do adendo, voltando para a igreja, vamos lá, irmãos. Eu queria, pode passar, filha, por favor, o ser igreja. Vamos ler juntos, irmãos. Esse ainda não é o texto que nós vamos usar essa noite, mas eu queria usar ele como ponto inicial, dizendo que Deus não mudou o seu propósito. A igreja não é um plano B de Deus. Deus ele não inventou uma coisa. Pelo contrário, ele teve um propósito desde o início. E se vocês forem ver, esse está no primeiro capítulo de Gênesis. Assim que Deus cria o homem, ele dá esse mandamento para o homem. Gênesis capítulo 1, 28. Vamos ler juntos? 1, 2, 3 e... E Deus os abençoou e disse: sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a, dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus e sobre todo animal que rasteja pela terra. Amém? Então eu queria chamar a atenção dos irmãos para alguns verbos aqui. Sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra, sujeitai e dominai. 3 verbos têm a ênfase em nos multiplicarmos. 3 verbos têm a ênfase em gerarmos vida. Só que tem um detalhe aqui, um pequeno grande detalhe. Isso aqui tudo foi antes do pecado. Então qual era o propósito de Deus? Era a terra cheia de homens e mulheres que tivessem um relacionamento pleno com Ele. Que na viração do dia, Ele viria não só conversar com Adão, com Eva, mas com Guinter, com Benhur, com Flávio, com Tiago, com a Joyce, com Rafael, com a Aline, com o Marcão. Mas algo aconteceu de errado. E os irmãos sabem o que aconteceu. Veio o pecado. E a terra, ao invés de se encher de homens que tivessem pleno relacionamento com Deus, a terra se encheu de homens rebeldes. E toda sorte de pecados aconteceu, a começar a irmão matando irmão. Mas o propósito de Deus era que muitos homens e muitas mulheres se relacionassem plenamente com Ele. E o propósito dele nunca mudou. Por isso que nós estamos aqui hoje. Vamos abrir as nossas Bíblias, irmãos, em Atos, capítulo 2, dos versículos 41 ao 47. Atos está lá no Novo Testamento, depois do livro de João e antes de Romanos. Atos, capítulo 2,
dos versículos 41 ao 47. Eu vou pedir que, à medida que você for encontrando o livro, você vai ficando de pé, que aí eu vou saber que você encontrou o livro e assim nós poderemos ler juntos. Atos capítulo 2, dos versículos 41 ao 47. Amém? Estamos todos de pé, então vamos. Então, os que lhe aceitaram a palavra foram batizados, havendo um acréscimo naquele dia de quase 3.000 pessoas. E perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. E em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam suas propriedades e bens e distribuíam o produto entre todos, à medida que alguém tinha necessidade. Diariamente perseveravam unânimes no templo, partiam o pão de casa em casa e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor dia a dia os que iam sendo salvos. Amém? Vamos orar, irmãos, mais uma vez. Pai, esta é a Tua palavra, esta é a Tua igreja, o Teu povo. Nós pedimos, ó Pai, a Tua graça, que o Senhor fale conosco, Senhor Deus, que eu possa diminuir e o Senhor crescer, e que eu possa estar escondido atrás da Tua cruz, ó Pai. Ó Deus, ainda em tempo, oramos pela irmã Roberta, Senhor Deus, abençoe sua saúde, ó Pai amado, abençoe o seu espírito, Senhor Deus. Completa a Tua obra na vida da nossa irmã, ó Deus, no nome de Jesus, amém. Pode se assentar, meus irmãos. Meus irmãos, a igreja em si, ela é fundada numa declaração de Pedro, dizendo que Jesus é o Cristo. Uma das referências para esse texto é Mateus capítulo 16, né? E Jesus ele fala, sobre esta declaração, nesta fé, nesta afirmação, edificarei a minha igreja. Mas aqui é um momento bem singular. Por quê? Porque a igreja agora já está atuando, é a primeira ação da igreja sem Jesus presente. Jesus ele fala, é necessário que eu vá para que o Consolador venha. E aqui o Consolador vem. Aqui o Espírito Santo vem. Aqui é onde o Espírito Santo desce. Irmãos, Deus ele é tão maravilhoso, Deus é tão inteligente, Deus ele é tão sábio, que nada é assim por acaso, né? Essas quase 3.000 pessoas que se batizam, que aceitam a mensagem do Senhor nesse dia, é num dia conhecido como Pentecostes, que era uma festa dos primeiros frutos. Ou seja, o povo judeu ele se reunia para festejar os primeiros frutos, o milho, né? Hoje em dia as pessoas fazem a festa do milho aí tem fubá, tem canjica, tem tudo, tanta coisa que dá para fazer com milho, né, meus irmãos, que a gente até fica assim. Era uma festa assim, dos primeiros frutos. Os frutos eram dedicados ao Senhor. Era muita alegria, muita comida. Eram os primeiros frutos. E nessa festa dos primeiros frutos é quando o Espírito Santo desce. Aproximadamente 50 dias após a Páscoa. Por isso o nome Penta, por causa do 5. E a gente pega aqui o finalzinho da ação do Pentecostes. Essas 3.000 pessoas sendo batizadas, ouvindo a mensagem do Evangelho através do apóstolo Pedro e sendo batizadas. É interessante, irmãos, que essa descida do Espírito, enquanto os apóstolos estão ali reunidos, as pessoas ouvem aproximadamente os apóstolos falarem em 15 línguas diferentes. Eu não vou saber falar aqui para os irmãos quais são todas essas línguas, mas dando um exemplo, é como se inglês, francês, o mandarim, que é o chinês, o espanhol, né, e outras línguas aí que me faltam, fossem faladas todas ao mesmo tempo e as pessoas daquela nacionalidade entendessem, cada um na sua própria língua. Foi algo fenomenal, irmãos. Então, quando
as pessoas têm aquela visão, quando as pessoas recebem aquele fenômeno, Pedro ele toma a palavra e começa a falar numa língua universal, uma língua que todos entendiam. E enquanto ele começa a explicar do Evangelho de Cristo, aquilo que ele falou para Cristo, tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo, agora ele faz um sermão, usando o Antigo Testamento, as palavras de Davi, palavras de Joel, as Escrituras, prega um sermão a ponto de que no final as pessoas falam assim, porque o que podemos fazer para sermos salvos? O que nós podemos fazer para sermos salvos? Porque aparentemente, irmãos, muitos desses que estavam aqui nessa festa de Pentecostes, eles estavam na Páscoa, quando Cristo foi crucificado. Muitos desses aqui disseram, crucifica. Muitos desses aqui escolheram Barrabás. Muitos desses aqui falam que o sangue dele caia sobre nós, quando Pilatos lavou as mãos. E eles estão aqui agora, apavorados, porque eles entenderam quem é Jesus. E eles falam, como é que nós vamos fazer para sermos salvos? E Pedro fala, arrependam-se e creiam. E naquele dia foram batizadas quase 3.000 almas. Os primeiros frutos do Evangelho são colhidos, irmãos. E aí, a palavra de Deus começa agora a dizer o que eles faziam. Em versículo 42, se você quiser ficar com a sua Bíblia aberta ainda em Atos 2, você pode me acompanhar através dos versículos. O versículo 42 de Atos 2 diz, todos se dedicavam, todos perseveravam, né, na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Outras versões substituem, pode ir passando, filha, por favor, vamos lá, vamos ver onde eu estou agora, vai. Pode ir, aí está ótimo, né? A maioria das versões fala perseveravam, mas a NVI fala se dedicavam de coração. Eu gosto muito dessa expressão, irmãos, se dedicavam de coração. Se dedicavam à doutrina dos apóstolos, ao ensino dos apóstolos. Alguns teólogos falam que aqui está a base da igreja. A doutrina dos apóstolos, a comunhão, o partir do pão e as orações. São as 4 principais atividades da igreja que mantêm a igreja saudável. Começando pelo ensino. O ensino é nada mais do que o irmão Antônio Carlos leu aqui. Ide por todo mundo, ensinando as coisas que eles devem guardar. O ensino dos apóstolos é o ensino de Jesus. Só que nessa época aqui, irmãos, eles só tinham o Antigo Testamento. Eles não tinham o Novo Testamento. Hoje nós temos o ensino dos apóstolos aqui, na Palavra de Deus. A doutrina correta aqui na Palavra de Deus. A maioria destes livros aqui, eles foram escritos por apóstolos. Pedro, Tiago, João, Paulo. E os que não foram escritos por apóstolos, como Marcos e Lucas, tiveram influências diretas dos apóstolos. Marcos era cola de Pedro. É bem provável que Pedro tenha ditado o evangelho para Marcos. E Lucas, irmãos, Lucas era um historiador minucioso e companheiro também de Paulo. E o autor de Hebreus? Irmãos, eu não sei quem é o autor de Hebreus, mas com certeza, se ele não é um apóstolo, ele era muito colado com o apóstolo, porque Hebreus é uma carta magnífica. Alguns acham até que é do apóstolo Paulo. Se o pessoal tiver que votar, pessoal, eu acho que é Paulo. Então, as Escrituras são os ensinos dos apóstolos. E as Escrituras nos levam ao quê? A comunhão, irmãos. A comunhão primeiramente com Deus. Deus nos reconciliou com Ele. Nós temos comunhão com Deus. Ou seja, aqueles homens eles ficam apavorados e falam, o que nós podemos fazer para sermos salvos? Nós queremos estar bem com esse Deus. Nós não queremos ser inimigo de Deus. E nós crucificamos Deus. Se arrependam. Então, os ensinos dos apóstolos nos ensinam que nós podemos ter comunhão com Deus vivo.
Isso é uma bênção tão grande, irmãos. É algo tão maravilhoso. Mas a comunhão com Deus, ela nos faz também ter comunhão com os nossos irmãos. Como é que eu posso dizer que eu amo ao Deus que eu não vejo se eu não amo o meu irmão que eu vejo? Então essa comunhão com os irmãos, ela era visível ali naquela igreja. Visível, irmãos. Nós vamos ver mais à frente uma comunhão profunda. Nós temos aqui também o partir do pão. Meus irmãos, o partir do pão é que a igreja ela não pode esquecer. Ela não pode esquecer jamais que Jesus foi morto. Faz uma alusão à ceia. Faz alusão ao memorial que Jesus deixou. Faz uma alusão ao corpo de Jesus partido na cruz. Ao corpo de Jesus partido na cruz. Irmãos, essa é a vida da igreja. A vida da igreja está na vida de Cristo. A vida da igreja está na ressurreição de Cristo, na vitória sobre a morte. O pão foi partido, mas ele foi restaurado. Então, irmãos, o partir do pão é um memorial essencial para a igreja, dá identidade para a igreja, faz com que a igreja não se perca, faz com que a igreja olhe para o pão partido e se identifique e fale: nenhum sacrifício que eu faça pela igreja, nenhum sacrifício que eu faça ao aprender a Bíblia, nenhum sacrifício que eu faça ao ter comunhão com meus irmãos é maior do que esse sacrifício que ele fez por mim. E as orações a gente não precisa nem falar muito, né, irmãos? A gente tem que orar. Falar muito é com Deus. Eu creio, eu não estou falando mal dos psicólogos, dos terapeutas, nem de nós, pastores, mas eu creio que tantos problemas poderiam ser resolvidos na oração, no falar com Deus, no até brigar com Deus. Deus, por que está acontecendo isso? Gostei do testemunho do irmão Marcão. Às vezes eu pensava: Deus, por que está... É isso, você tem que ser sincero diante de Deus. Você tem que chorar diante de Deus. Você tem que... Deus, por que você me deu esse pai desse jeito? Se de repente você é revoltado com teu pai, de repente teu pai te abandonou, você fala assim: Deus, por que o meu pai me abandonou? Por que o Senhor permitiu isso? Senhor Deus, por quê? Fala com Deus em oração, Ele vai te responder, Ele vai te curar. Quantas vezes, irmãos, perdemos coisas grandiosas porque oramos pouco? Quantas vezes nos atrapalhamos porque oramos pouco? A oração, ela faz parte desse DNA dessa igreja, irmãos. O resultado da dedicação de coração, a palavra, a comunhão, a partir do pão, a oração faz com que essa igreja tenha alguns sinais poderosos do mover do Espírito de Deus. Eu queria destacar aqui alguns. Pode passar, filha. A gente vai, irmãos, a partir do versículo 43. Em cada alma havia temor. Em cada alma havia temor. Irmãos, eu acho que é uma das coisas que mais tem faltado nas igrejas nos dias de hoje, é o temor. A gente às vezes trata Deus como um colega, às vezes a gente trata Cristo com um certo desleixo. Isso reflete na nossa vida. Nós temos que ter temor, irmãos. Temor. Deus, Ele é grandioso. Deus, Ele é grandioso. Algumas chuvas de segundas-feiras, da segunda-feira que passou, acho que tem que acontecer de vez em quando mais chuvas, igual a de segunda-feira, para a gente aumentar o nosso temor. Porque quando Deus responde a Jó, Ele fala que toda a água da terra cabe na palma da sua mão. Deus, Ele é grande, irmãos. Deus, Ele é poderoso.
Deus, Ele é santo. Temor. Maravilhas e sinais. Eram feitas muitas maravilhas e sinais nessa igreja. Uma vez eu orei por uma pessoa que estava com febre, e a febre passou. Eu fiquei empolgadão, irmãos. Legal, né? Mas às vezes eu orei até por algumas pessoas da minha família e nada aconteceu. Às vezes a gente acha que essas maravilhas, esses sinais, são algo comum, alguma coisa ordinária, alguma coisa que tem que acontecer sempre, mas não tem que acontecer sempre, porque se acontecesse sempre, deixaria de ser milagre, mas acontece, e muitos irmãos já presenciaram sinais e maravilhas nas suas próprias vidas, e irmão Marcão testemunhou, um sinal, uma maravilha, que maravilhosa essa noite. Por quê? Porque algumas pessoas, de repente, na condição deles sem Deus, se afundariam numa depressão, se desesperariam da própria vida. Uma esposa, de repente, que não tivesse Deus, abandonaria o Marcão. Não é um sinal? Não é uma maravilha? Em uma das nossas igrejas aqui da região, há pouco tempo, uma família que não era cristã foi apresentar seu filho. E pediu para o pastor para apresentar o filho. E aí aquela família não era cristã. O pessoal estranhou um pouco. Por que essa família que quase não vem na igreja quer apresentar o filho aqui? E o pastor, ele, querendo aproveitar todas as oportunidades para pregar o evangelho a todo tempo, recebeu aquela família, apresentou aquela criança, e aquela família nunca mais voltou na igreja. Mas um dia desses chegou ao ouvido do pastor que o pai daquela criança era usuário de drogas. E depois daquela apresentação daquele bebê, ele voltou para casa, jogou as suas drogas fora e está há meses limpo. São sinais, irmãos, que Deus faz e às vezes a igreja não vê, mas Deus está fazendo. Deus está trabalhando, Deus está realizando. O fato mesmo de você estar aqui essa noite, de repente você, como eu, em algum tempo da sua vida, nunca se imaginou estar numa igreja, ainda mais uma igreja de crente. E você está onde hoje? Aqui. Esse é sinal, essa é uma maravilha. E nós temos que orar por esses sinais, nós temos que orar por essas maravilhas, nós temos que estar atentos. Porque Deus está fazendo. Deus está fazendo. Um outro fruto, sinal, o resultado é a comunhão. Meus irmãos, mas não é uma comunhão que eu poderia falar, uma comunhão de domingo. Não, eles estavam uns nas casas dos outros. Eles sabiam as necessidades um dos outros. Ele sabia quando faltava arroz, quando faltava feijão. Eles vendiam suas propriedades e sacrificavam, às vezes, o fruto do trabalho de uma vida inteira para alimentar um irmão com fome. Um mover do Espírito, irmãos. Um mover maravilhoso. Isso aqui vai ser difícil achar exemplo hoje, mas nós temos que ter. Nós temos que nos preocupar com os nossos irmãos. Nós temos que saber como é que estão as coisas. E muitas vezes nós que precisamos, às vezes, de alguma coisa, temos que deixar de sermos orgulhosos e falarmos, está faltando, eu estou precisando. Muitas pessoas às vezes reclamam, eu tive necessidade, eu passei, que não sei o quê. Mas, irmãos, nós não temos relacionamento. Uma vez eu visitei uma pessoa que era íntima minha, e ela falou assim, eu tive doente, ninguém veio me visitar. E eu falei assim, quantos doentes você já visitou na tua vida cristã? E ele não me respondeu. A comunhão é uma via de mão dupla. Muitas vezes nós só queremos ser abençoados, só queremos receber, mas nós temos que nos importar com os outros, para que os outros também se importem conosco. É a comunhão do Espírito. Ninguém é tão pobre que não possa dar algo a alguém. E ninguém é tão rico que não precise de algo de alguém. É a igreja. Esses sinais,
Esse fruto tem que nos acompanhar. Eles estavam no templo e nas casas, eles queriam sempre estar juntos, irmãos, era uma comunhão profunda. Eles tinham alegria, eles eram alegres, eles eram sinceros. Um dos meus primeiros líderes, irmão Geraldo, hoje em dia ele mora em Salvador, eu ria muito dele contando a experiência de alguns crentes, porque eles iam dar o testemunho, e eles falavam, não, quando eu estava no mundo, eu ia para o baile, eu bebia minha cervejinha, eu tinha os amigos, eu dançava, que não sei o quê, mas aí eu aceitei Jesus, minha vida mudou, eu vou para a igreja. Era um testemunho. Ninguém tinha vontade de ser crente quando ouvia aquele irmão falar. Temos que ser alegres, irmãos. Cada oportunidade de vida, cada dia de vida é uma oportunidade, é uma alegria. Eu estava ouvindo um dia de alegria. Nós estamos alegres porque esse é um dia que o Senhor nos fez, tendo chuva ou tendo sol. Estava ouvindo um Reels no Instagram do Mário Sérgio Cortella, ele falando que colocou na geladeira dele um quadrinho do Snoopy e do Charlie Brown. E ele falou que o Charlie Brown, né, o cachorrinho do Snoopy, o Charlie Brown, um menino que era dono do cachorrinho chamado Snoopy, era muito negativo. Era assim, sempre para baixo. E o Snoopy, como um bom cachorro, os cachorros geralmente são assim, né, irmãos? Os cachorros ficam felizes por nada. Eles chegam, eles já vê, eles começam a pular, eles começam a abanar o rabo, né, e a gente bate neles, eles voltam rápido com alegria. Então o Snoopy, como um cachorro bem empolgado, estava lá o Charlie Brown, né? Eu não sei se a Aline, se a Bruna sabem quem é Charlie Brown e quem é Snoopy. Sabem, não? Sabem? Sabe, Aline? Que glória a Deus, que bênção. Eu sei que os irmãos mais antigos sabem. Então, o Charlie Brown olhou e falou para o Snoopy, Snoopy, um dia a gente vai morrer. Aí o Snoopy falou para o Charlie Brown, mas todos os outros dias nós vamos viver. Meus irmãos, estamos vivendo. Glória a Deus. E nós, como cristãos, podemos ser mais alegres ainda do que o Snoopy, porque nós não vamos morrer. O dia que nós viermos a sair desse mundo, nós estaremos com o nosso Deus. No novo céu, numa nova terra, felizes para a beça. Muito felizes. Alegria. Sinceridade. Os cristãos eram sinceros, irmãos, nós temos que ser sinceros. O nosso Senhor é o Senhor da verdade. Ainda que a nossa sinceridade possa nos fazer ser mal vistos, é melhor sermos sinceros. Sempre. Uma vez lá em Copacabana, eu não vou falar o erro que eu cometi para não me expor muito, mas eu cometi um erro. E eu, irmãos, o irmão Couto já percebeu que eu sou um pouco relaxado, né, irmão Couto? De vez em quando eu não sei onde está a chave, eu tenho que ficar o tempo todo me policiando com as coisas perto de mim. Atualmente, nesse dia, eu não sei onde está minha carteira. Eu não sei se está em casa, eu achava que estava aqui na igreja, não está. Mas eu vou achar, né? Deus permitindo, eu vou achar. E se eu perdi também, não tinha tanto dinheiro assim, eles vão devolver os documentos, né? Graças a Deus. Mas eu cometi um relaxamento desse no meu trabalho. Coisa boba, ninguém morreu por causa do meu relaxamento, graças a Deus. Pelo contrário, no serviço eu acho que o estresse me faz ser mais meticuloso. Mas vamos lá. Quando eu estou relaxado, eu sou mais... Quando eu estou relaxado, eu sou mais relaxado. Cometi um erro, e aí informa, uma pessoa ficou muito nervosa com aquele erro, e informa e falou assim, eu quero saber quem fez aquilo. E eu fiquei olhando assim, fiquei quieto, né? Porque estava em forma, estava todo mundo. Aí eu falei, meu Deus, fui eu. Aí depois que ele deu aquela bronca em todo mundo, né? Querendo saber quem era o cara, ele deu fora de forma. Aí eu fui lá, me apresentei superior, fui eu. Ele, você, Guinter, ficou até decepcionado comigo. Né? Tipo, você esperava todo mundo, mas não é você, Guinter. Não, superior, foi eu, me perdoa, eu dei mole.
Vocês acreditam que naquele mesmo dia, alguns minutos depois, ele me chamou, ele, vem cá, Guinter, cara, eu estou te admirando mais ainda agora. Você foi sujeito homem, você assumiu a culpa. Eu falei assim, meu Deus do céu. Temos que ser sinceros, irmãos, para que as pessoas tenham confiança em nós. Por tudo isso, irmãos, eles louvavam a Deus, porque a alegria nos leva a louvar a Deus, nos leva a cantar, né? A gente, quando está feliz, a gente canta, a gente dança. O louvor, irmãos, dessa igreja era um louvor marcante, porque eles cantavam por aquele que por eles morreu na cruz. Eles cantavam ao Deus Criador do universo. E fica bem aos santos louvarem ao Senhor. Por isso que nós louvamos, e temos que louvar mesmo. É bom nós louvarmos em casa, é bom nós louvarmos onde tivermos oportunidade. Louvarmos, bendizermos ao Senhor. As pessoas têm que nos ver louvando ao Senhor. Por aí, às vezes, a gente vê mais o crente reclamando da vida do que louvando ao Senhor. A gente vê o crente, às vezes, mais murmurando, sendo ingrato do que louvando ao Senhor. Temos que louvar ao Senhor. Esse é um dos sinais. Esse é um dos frutos. Temos que ser um povo que louva ao Senhor, inclusive nos momentos difíceis. Quem não lembra da frase de Jó? Deus me deu, Deus levou. Bendito seja o nome do Senhor. Inclusive nos momentos difíceis, devemos louvar a Deus. Em virtude disso tudo, irmãos, eles tinham a simpatia do povo, eles eram bem vistos pelo povo. Não há, irmãos, como essa igreja ser mal vista. Eles eram bem vistos, eles ganhavam a simpatia de todo o povo. Uma igreja com tantos sinais, com tantas maravilhas, com um testemunho tão lindo, com essa sinceridade. Deixa eu voltar um pouco aqui, irmãos, que eu me empolguei na mensagem. Ali, na comunhão profunda que está ali, numa dessas características, em que eles vendiam o que tinham e davam aos que tinham necessidade, algumas pessoas falam que isso aqui é um comunismo. O comunismo em si, né, que está sendo tão falado aí, comunismo, nazismo essa semana, mas vamos falar do comunismo, que nazismo não merece nem ser falado. Mas o comunismo, ele vem do comportamento. A radicalismo é um comportamento, o ismo, né? Capitalismo, né? Cristianismo. Ou seja, cristianismo é o comportamento do cristão, capitalismo é o comportamento daqueles que têm capital, e o comunismo é o comportamento daqueles que têm tudo em comum. Então, de repente, no radical da palavra, tem alguma coisa a ver com o comunismo. Só que tem uma diferença muito grande do comunismo de hoje em dia. O comunismo que vem através da história. O comunismo que é criado pelo homem. Esse aqui não é imposto. As pessoas não são obrigadas a entregarem seus bens. As pessoas não têm seus bens confiscados contra a sua própria vontade. As pessoas não são obrigadas. Irmãos, até aqui na igreja, hoje é ataque dos bichos, né? Até aqui nessa igreja, quando chega na carta de Tessalônica, Paulo ele fala uma frase que às vezes não é tão conhecida. Ele fala assim, aquele que não trabalhe, não coma. Por quê? Porque tinha cristão querendo se dar bem. Tinha gente infiltrada querendo deitar nas costas dos outros. E hoje eu comentava com a irmã Rosa falou assim, Marcão voltou a trabalhar. Eu falei, glória a Deus, porque bem-aventurado é aquele homem que trabalha, come do fruto do seu trabalho. Trabalhar é bom. Trabalhar é bom, irmãos. Inclusive, uma vez eu corrigi um professor lá na faculdade de filosofia, que ele falava que o trabalho veio depois do pecado. Eu falei assim, não, negativo. Pedi a palavra e falei assim, o trabalho não veio depois do pecado. Deus ele criou o homem sem pecado e botou o homem para lavrar e guardar o jardim. Deus deu trabalho, Deus deu função para o homem. A gente acabou de ler que Deus mandou o homem se multiplicar, que o homem ser fecundo, o homem dominar os animais.
O homem tinha trabalho. O que vem depois do pecado é o sacrifício. É o suor do rosto. Mas não tem jeito. Temos que suar o rosto. E glória a Deus pelo nosso suor, irmãos. Bebe água depois de suor, fica tudo bem. Suou, bebe água e fica tudo bem. Mas vamos lá, saindo desse adendo, eu fui para a simpatia. Pode passar, princesa, por favor. Qual é o propósito da igreja? Qual é a razão de ser da igreja? Meus irmãos, multiplicar homens que através do Espírito Santo se dediquem de coração a aprender a palavra, a comunhão, a buscar continuamente a identidade de Cristo no partir do pão, na oração, tendo temor, comunhão sincera, atentando para a necessidade dos irmãos, com louvor, com alegria, com sinceridade e dando bom testemunho perante o povo. Aqui eu coloquei, irmãos, ganharmos forma a cada dia através da palavra. A palavra de Deus, ela vem primeiro nesse sinal da igreja, por quê? Porque é a palavra que dá forma. Assim como no início, em Gênesis, a terra era sem forma e vazia, e começa, e disse Deus, é através da palavra de Deus que o mundo ganha forma. Hoje em dia, a igreja, ela ganha forma através da palavra de Deus. Por isso a igreja tem que estar firmada na palavra de Deus, não só na escola bíblica, mas no estudo na sua casa, na sua leitura bíblica. Você deve ler a palavra. Porque somos igreja. Somos igreja. E eles estavam aqui todos os dias, perseveravam todos os dias. Temos que ser igreja. Temos que nos dedicar à palavra, à leitura da palavra, a viver essa palavra, a deixar que essa palavra forme as nossas vidas, forme as nossas atitudes, forme aquilo que nós somos. Temos que ter comunhão, irmãos. Pastor Cláudio Duarte, que é o pastor cheio de graça, ele fala que tem duas coisas que não dá para fazer sozinho. Não dá para casar sozinho e não dá para ser igreja sozinho. Não dá. Não dá. Temos que ter comunhão com os irmãos. Pode ser que você não conheça todos que estão aqui essa noite, mas com alguns dos que estão aqui essa noite você tem que ter comunhão. Você tem que se importar, você tem que saber a necessidade. E se de repente você não pode ajudar essa pessoa, não, eu sei que a Mirela está com uma necessidade, eu não posso ajudar a Mirela, eu vou e busco a irmã Vânia. Irmã Vânia, vamos ajudar a Mirela? Ela está com uma necessidade. Vamos. A comunhão, meus irmãos, o partir do pão, memorial de Cristo. Nós temos que nos examinar toda vez que nós partimos o pão, ver se não há alguém que nós temos que perdoar, ver se não há alguma atitude que nós temos que mudar, ver se não há algum pecado que nós precisamos ser purificados. Partir do pão, orarmos incessantemente. O apóstolo Paulo fala, orai sem cessar. Temos que estar continuamente em oração, irmãos, continuamente, para que possamos nos multiplicar, crescermos, tanto em qualidade quanto em quantidade. Meus irmãos, eu fiz questão de começar no 41 pelo seguinte: então os que lhe aceitaram a palavra foram batizados, havendo um acréscimo naquele dia de quase 3.000 pessoas. E versículo 47, o último, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor dia a dia os que iam sendo salvos. 1 Timóteo capítulo 2, versículo 4, fala que Deus deseja que todo homem seja salvo e chegue ao conhecimento da verdade. A função da igreja é ser agente de salvação nesse mundo, enchendo o novo céu e a nova terra de homens com relacionamento pleno através de Cristo com Deus. O plano de Deus não mudou. Deus quer o novo céu e a nova terra cheios de novas criaturas. E somos nós que temos que cumprir esse ID. Somos nós que temos que ser usados por Deus. Somos nós, meus irmãos. Pode passar, filha, por favor. Através da ação do Espírito de Deus em nossas vidas, nós temos que nos multiplicarmos e enchermos os novos céus e a nova terra
de novas criaturas. Essa é a razão de ser da igreja. Você tem orado por alguém? Você tem orado pela salvação de alguém? Às vezes a igreja perdeu em si mesmo. Nós às vezes só não oramos pelos nossos problemas, só oramos pelas nossas dificuldades, ficamos o tempo todo sentindo pena de nós mesmos. E aí quando um colega nosso de trabalho morre, ou alguém da nossa família morre, a gente fica, poxa, eu não falei de Cristo. Meu irmão, você nem orou. E começa com oração. O que nós queremos fazer aqui na igreja, que nós estamos sonhando com os pequenos grupos, é o seguinte: vamos supor, irmãos, que a igreja seja uma embarcação. A igreja é um grande barco. E o irmão Couto, por acaso, está ali fora hoje, né? Ele está ali para curtir uma fresquinha, para tomar conta ali da portaria. Vamos supor que o irmão Couto seja alguém perdido, lá no meio do mar. Eu não sei quantos irmãos têm conhecimento de barco, mas esse exemplo é simples. Um barco grande, irmãos, vai demorar muito a virar, até chegar aquela pessoa que está perdida. Então o que o barco faz? Manda um bote, que é uma embarcação rápida, que vira rápido. Os pequenos grupos, a função dos pequenos grupos é ser esse bote. É ser esse bote. A função dos pequenos grupos é promover essa comunhão. A função dos pequenos grupos é promover esse ensino da palavra. A função dos pequenos grupos é incentivar a estarmos juntos partindo o pão como igreja, a estarmos orando, a estarmos alcançando vidas, alcançando pessoas. São pequenos botes. Nós somos uma embarcação que vamos lançar vários botes, pegando as pessoas perdidas, enchendo o novo céu e a nova terra. Esse é o plano de Deus. Deus ama a humanidade, Deus ama o mundo. Ele provou esse amor ao ponto da cruz. Essa é a mensagem mais linda que existe. E aí nós apresentamos Jesus a essas pessoas. Jesus. Meus irmãos, vamos estar terminando. Eu queria citar Agostinho, que diz: nos criaste para ti, e o nosso coração não tem sossego enquanto não repousar em ti. Creio que a maioria de nós, se não todos, estamos aqui essa noite, já repousamos em Deus. Percebemos essa verdade maravilhosa, temos vivido isso na nossa vida. Mas eu queria que nessa noite você não pensasse em você neste momento. Você pensasse em alguém que está precisando de Jesus. Que você orasse por essa pessoa. Porque nós precisamos nos multiplicar. Nós precisamos gerar filhos no Espírito Santo. Assim como na semana passada nós vimos Paulo gerando Onésimo na prisão. Nada pode limitar nós gerarmos filhos, irmãos. Porque não é pelo nosso poder, é pelo poder do Espírito. É pelo poder de Deus. É pelo poder do Cristo que venceu a morte. Então, nesse momento que nós vamos orar, eu quero que você ore por uma pessoa que você quer alcançar para Cristo, uma pessoa que venha à sua mente, uma pessoa que venha ao seu coração. Amém? Vamos orar? Deus e Pai, nós estamos aqui reunidos como igreja, Senhor Deus. Uma igreja que o Senhor resgatou, que o Senhor salvou, que o Senhor justificou, ó Pai, que o Senhor tem santificado, Senhor Deus. Fomos separados para Ti. Encontramos o nosso descanso, Senhor Deus, o nosso repouso, o nosso coração está feliz. Mas há outras pessoas que nós não conhecemos que não estão assim, Senhor Deus. Estão perdidas, estão sem Deus no mundo, estão condenadas. E nós queremos, ó Pai amado, orar por essa pessoa. Mas assim, ó Pai, como o Senhor Jesus pediu para que seus discípulos orassem para que Deus enviasse obreiros para a seara e depois envia os seus discípulos, ó Pai,
nós também queremos ser enviados, ó Deus, a falar do teu amor, a testemunhar, a nos importarmos com essas pessoas, ó Deus. Nós queremos cumprir, ó Pai amado, a grande comissão, Senhor Deus, de ir por todo mundo pregando o Evangelho a toda criatura, ensinando o que o Teu Filho nos ensinou, batizando-os, ó Pai, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, Senhor Deus, porque o Senhor prometeu que estaria conosco, Senhor Deus, nessa missão. Antes de nós, ó Pai amado, o Senhor já tinha esse propósito, o Senhor já tinha esse ideal, e nós não podemos deixar, ó Pai amado, essa obra parar. De repente, é isso que o nosso irmão Paulo quer dizer quando fala: não extingais o Espírito Santo. Não parem de pregar, não parem de proclamar, não parem de orar pela salvação daqueles que te cercam. Não pare, não extinga a ação do Espírito Santo que começou lá em Atos. Que possamos, ó Pai amado, buscarmos sermos cheios do Teu Santo Espírito e falar do Teu amor para todos que nós conhecemos, ó Pai. Nesse momento, cada um de nós ora especificamente por uma pessoa. O Senhor sabe quais são as pessoas pelas quais nós temos orado nesse momento. Nós queremos que o Senhor as abençoe, que o Senhor as salve, que o Senhor as cure, que o Senhor as liberte, ó Pai. Mas nós também queremos, ó Pai, ser o canal da Tua bênção, será o rio de água viva que flui no relacionamento com essas pessoas. Usa-nos, ó Pai amado, envia-nos, ó Deus, nos dá coragem, nos dá sabedoria, nos dá testemunho, ó Pai, transforma-nos, ó Pai, no que nós te pedimos como a Tua igreja, ó Pai, no nome de Jesus, amém.